Boa noite, pessoal. Vamos lá. 7h35. Quartou. A semana é quartou, né? Não é feriado. E aí, Roberto? Beleza? Bem, hoje nós vamos iniciar nosso penúltimo assunto com o Solar 2D, tá? Nós vamos ver animações, certo? Já dei aquele spoilerzinho, botei aquele ninjazinho já se movimentando ali para aguçar a galera, tá? Então hoje a gente vai ver como a gente pode fazer as animações no nosso Solar 2D, certo? Através dos sprite sheets. Vou bem devagarinho, porque no começo pode ser um pouco complicado, tá? Mas eu acho que vai dar bom. E aí eu pretendo, quando a gente iniciar hoje esses nossos testes com animações, aproveitar para a gente inserir também aquele nosso personagem animado no Flappy Bird. A gente voltar naquele projeto e fazer uma alteração. De início, eu peço que... Não, a mentoria foi ontem, Luiz Alberto. A mentoria foi ontem, tá? Foi dia 5. Deixa eu até ver aqui de novo, aqui, porque teve uma alteração no calendário. Teve aquela mentoria de ontem, né? Que foi com o pessoal da RH do Bem. A próxima mentoria provavelmente vai ser dia 12. Não, são 4 aulas, mas eles são divididos para não ficar um atrás do outro, tá? O primeiro encontro foi ontem, né? Dia 5. O próximo seria dia 20. Mas aí ele foi trocado para o dia... Isso. O dia 12, tá? Só um minutinho, gente. O Ian tá falando comigo aqui, tá? Rapidez. Tá, então, beleza. Vou justificar aqui que ele não vai poder comparecer hoje. Então, deixa eu colocar aqui a justificativa da falta dele. Então assim, ó, em relação às mentorias, a mentoria, nossa primeira mentoria foi agora dia 5, certo? A próxima seria dia 18 e dia 20, certo? Ocorreu que o dia 20 foi passado para o dia 12, tá? Então nossa próxima mentoria vai ser dia 12, que vai ser terça-feira da semana que vem. Então terça-feira da semana que vem nós temos outra aula de mentoria, certo? Aí dia 18, que vai ser numa segunda-feira, tá? Aí vai ter dia 26, que vai ser numa terça. E a última vai ser dia 5 de outubro, tá? Que vai ser no último mês que a gente vai ter. Que a gente vai ter ainda esse mês cheio, né? E o mês de outubro cheio também para poder finalizar tudo isso. E aí depois a nossa formatura. Então, mentoria semana que vem, na terça, tá? Beleza. Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam, acessem por favor a pasta compartilhada da nossa turma. Lá em recursos vai ter uma nova pasta chamada plataforma. Eu necessito que vocês baixem os recursos, a pasta com recursos que tem nessa plataforma, que ela vai servir de base. Essa é a nossa primeira parte da aula, tá? E quando a gente for dar continuidade nela, como é que eu quero dividir hoje aqui? Eu vou iniciar essa parte do animação, tá? Vamos começar a ver os primeiros conceitos de como fazer a animação no Solar 2D. E na segunda parte, eu quero já começar a utilizar essa nossa animação naquele nosso jogo do Flappy Bird. Colocar aquele pássarozinho azul lá, fake dói. Tá? Então, eu vou dar uns 10 minutinhos rapidinho aí só para vocês pegarem as coisas
vou terminar de organizar umas coisas aqui. Às 7h50 a gente já começa e já tira direto. Pasta compartilhada da nossa turma, tem a descrição lá. Deixa eu colocar aqui caso vocês... pasta da turma, tá aqui. Aqui, ó. Aqui o endereço, ó. Esse endereço aqui no chat, tá? Aí vai ter lá dentro a pasta recursos e uma pasta chamada plataforma. Baixem esses recursos e reservem aí, que já já a gente volta. Só um minutinho. Alguém conseguiu buildar? Alguém ficou com dificuldade? Eu buildei aquele dia, mas não joguei pro celular ainda. Se tu quiser depois passar pra mim o erro, tipo, eu posso dar uma olhada pra ti pra ver onde é que pode ser o erro. Eu sou bem sincero, eu buildei aquele dia e esqueci de jogar pro celular. Fecha aí. Quando vocês estiverem ok, já tiverem baixado a pasta de recursos, podem levantar a mão só para poder saber que já foi finalizado, tá? Só recomenda a gente botar em documentos mesmo ali a pasta? Não. Por enquanto, guarda ela aí, que a gente vai criar um novo projeto que a gente vai utilizar ele, entendeu? É só para vocês fazerem o download já a gente inicia um novo projeto.
Vitor, eu não sei ainda exatamente o que vai ser, mas de acordo com essas informações que tu me passou aqui, eu tenho como ter um norte agora para poder verificar o que o teu build tá falhando. Pode ser até alguma coisa relacionada com o Java, tá? Então eu vou aproveitar esse tempo agora do feriado, tem um pouquinho mais de tempo, eu vou dar uma olhada aí para poder te trazer uma resposta, tá? Então, gente, passados os 10 minutos, eu acho que deu, né? Então, deixa eu baixar o nome da galera aqui e vamos lá. Pronto. Primeiro passo que vocês deram, certo? Foi baixar os recursos, tá? Então, guardem eles aí que logo mais a gente já vai precisar deles, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, que hoje, como eu falei, hoje nós vamos falar de animação com Sprite Sheet, né? Certo? E vamos falar como se dá essa questão do Sprite Sheet. Deixa eu abrir aqui o tela cheia. Compartilhar. Então, aquela vez que eu apresentei os sites que a gente pode obter recursos, né? Que para a gente entender a questão do Sprite Sheet, se você vier aqui no Google digitar Sprite Sheet, certo? Ele vai trazer algumas informações a respeito dos Sprite Sheets. Porque o Sprite nada mais é do que aquele desenho que a gente tem, tá? Um desenho do Sprite nada mais é do que um desenho. E o Sprite Sheet é uma folha que vai conter vários desenhos de um determinado personagem, certo? E em determinadas posições. Que com isso a gente pode aproveitar ela no Solar 2D, fazer com que o Solar 2D identifique cada posição daquela e interprete ele como uma dada ação. Por exemplo, mover, andar, atacar, entendeu? Então, quando a gente procura por Sprite Sheet em imagens do nosso ferramenta de pesquisa como o Google, né, ele vai exibir uma série de resultados aqui pra gente, certo? Aqui são vários exemplos de Sprite Sheets, certo? Só que no caso do Solar 2D, certo? A gente tem que atentar à seguinte coisa. Por exemplo, esse carinha aqui, que é bem parecido com o personagem que a gente vai utilizar hoje, certo? Esse ninja aqui, a gente pode perceber que ele tem aqui essa primeira movimentação, que ele está como se estivesse parado. Esses três primeiros aqui é como se ele estivesse parado, né? Ele vai ficar meio que ali, aquele idle que o pessoal chama, que o personagem fica só se movimentando, certo? E depois a gente tem aqui ele correndo, certo? E por último tem ele já puxando a espada, a katana, para poder fazer a ação com a katana, tá? Então aqui a gente pode identificar, certo? Que aqui eu tenho três ações, certo? Esse tipo de Sprite Sheet ele vai funcionar pra gente, certo? Por quê? Porque ele não tem nenhum texto nele, certo? O que eu estou falando de texto? Por exemplo, esse daqui, ó. Como eu falei, ó, idle, que é quando o personagem está parado, que aí ele fica assim, só meio que se movimentando desse jeito assim. Aí tem aqui, ó, walk, andar, run, correr, jump, pular, ataque, atacar, hurt, ferir, e die, quando o personagem morre, tá? Quando você tem um Sprite Sheet desse jeito aqui, com essas palavras aqui, o que é que tem que ser feito? Primeira coisa que tem que ser feito, não pode conter esse tipo de texto. Caso fosse somente, única e exclusivamente essa imagem, eu preciso realmente dessa imagem, eu preciso utilizar essa imagem, o que a gente poderia fazer? A gente poderia editar ela, cortando essa parte aqui dos textos, tá? Deixando ela bem só com o que a gente iria realmente utilizar, certo? E o ideal é aquela velha história, como eu já falei nas aulas anteriores. Arquivo para Sprite, no caso Sprite Sheet aqui, tem que ser PNG, por causa do fundo transparente, tá? Então, a gente utilizar um PNG com fundo transparente,
ele vai evitar de acontecer, de ficar aquele quadradão branco. Então, como é que acontece? Como a gente utiliza as camadas, né? A gente vai ter aquela camada de fundo e vai ter aquela camada de jogo, que é aquela que a gente vai estar fazendo. Então, quando o meu personagem se sobrepor à camada do fundo, o ideal é que ele seja transparente. Todo esse contorno ao redor dele seja transparente para a gente poder observar também o fundo. Ele se movimentar ao longo do fundo, certo? Então, quando forem procurar sprites para desenvolver o projeto de vocês, até para nível de conhecimento, quando eles forem executar qualquer tipo de ação, nunca usem sprite sheets com essas nomenclaturas aqui, tá? Sempre somente com desenho, como o nosso ninja aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Só que aqui, do jeito que ele tá, ele ainda não é um PNG, ele é JPEG, tá? Existem alguns casos também que você pode fazer, por exemplo, aqui a gente já está vendo que praticamente todos os movimentos que a gente necessitaria estão contidos em um sprite sheet só. Tipo assim, professor, quando eu for fazer o projeto, eu posso utilizar 3 sprite sheets diferentes? Pode, fica à vontade. Só que tu vai ter mais trabalho. Vai aumentar o teu trabalho na hora de criar eles. Porque tu vai ter que iniciar os sprite sheets, um a cada um, dizer a localização deles, um a cada um, entendeu? Do que tu quer que ele represente, certo? E aí fica complicado. Mas nem tudo está perdido. Tem um site chamado CSS Sprite Creator Tool. Eu vou passar até esse endereço aqui e depois eu vou passar também no nosso WhatsApp, certo? O que ele faz? Você tem aqui, vamos supor, você tem, vamos supor que aquele ninja que a gente viu aqui nessa parte fosse separado. Eu tivesse esse sprite aqui, seria um. Aqui seria, até aqui seria outro sprite sheet e aqui seria outro sprite sheet. O que ele faz? Nesse ladinho aqui, ó, você seleciona os arquivos, joga aqui para dentro e aqui ele carrega uma sprite sheet única. Ele vai unificar. Se tivesse 3 PNGs, um movimento para correr, um movimento para ataque, um movimento para idle, certo? Se você jogasse os arquivos aqui, ele juntaria ele em um arquivo único e aí sim a gente poderia utilizar no Solar 2D com um único arquivo só, facilitando a nossa vida, tá? Então, existe a possibilidade de se declarar um a um, existe a possibilidade de juntá-los utilizando esse site para facilitar a nossa vida, ou se você conseguir encontrar o sprite sheet que já contemple todas essa nossa necessidade, melhor ainda, tá? Então, e até a melhor forma também que a gente já viu de se conseguir sprite sheets não seria exatamente através do Google, né? Através daqueles sites que eu passei para vocês também. Tem muitos sites lá, o Kane, todos aqueles que eu listei. Até, deixa eu ver aqui, lista de sites, acho que eu botei, pronto. Recursos, tá aqui, ó, exatamente isso. Aqui, ó, o Kane, o OpenArt, o GameArt. Então, nesse, ó, Sprite Resource aqui, ó, esse site aqui é lotado de sprites para poder fazer o uso de sprites, ó. Sprites Resource. Tá aqui, ó. Então você vem aqui na parte de deixa eu ver, Font Search, gêneros, cadê os sprites? Sprites, tá aqui, ó. Logo aqui em cima você seleciona os sprites e aí você pode escolher de Nintendo e tudo mais. Ele vai dando alguns sprites para você, de Luigi e tudo mais, tá? Então é sempre bom você utilizar os nossos sites que a gente passa, né, para facilitar a vida, beleza? Então essa é a primeira parte. Vamos agora a primeira parte assim, só para a gente
relembrar o que a gente já tinha falado sobre os nossos sprites, tá? Então, agora eu preciso que vocês abram o nosso Solar 2D, tá? Que a gente vai iniciar, vai começar a trabalhar como é que vai se dar essa animação, certo? Um novo projeto, certo? O nome desse novo projeto, vocês devem ter percebido lá que eu coloquei como plataforma, tá? Então, criem aí um novo projeto com o nome de plataforma, certo? Que ele vai servir de base para a gente, até para o nosso último projeto que a gente vai criar junto, assim, nessa parte de conhecimento, né? Porque tem esse módulo agora de animação e falta só mais um módulo para a gente finalizar o Solar 2D, tá? Então o nome do aplicativo é plataforma, certo? E a orientação dessa vez não vai ser em pé, não vai ser upright, vai ser sideways, tá? Então, fone preset, nome da aplicação plataforma e utilizando o sideways, que é o celular deitado. Feito isso, ele vai fazer todo aquele carregamento normal, né? Abrir o nosso Solar 2D com o celular já de lado, certo? Vai abrir a pasta plataforma onde ele criou o projeto. O meu, por padrão, cria em documentos Corona Projects plataforma, certo? E aí agora aquela pasta de recursos que vocês baixaram, eu preciso que vocês recortem ela ou movam ela para dentro dessa pasta nova que foi criada, plataforma, tá? Que é onde a gente vai trabalhar esse nosso sistema novo. Feito isso, vamos minimizar aqui esse nosso queridão, deixando aqui de lado por enquanto, tá? Feito isso, a gente vai abrir aqui, voltar para o nosso VS Code, certo? Vai verificar que ele já está aqui dentro. Dentro da pasta recursos aí que vocês baixaram, deve conter uma fonte, uma pasta fontes, com a fonte personalizada que a gente vai utilizar lá na frente. Uma pasta chamada jogador, que vai ter um arquivo só, porque afinal de contas, esse nosso jogador a gente vai trabalhar com o sprite sheet dele, certo? Vai ter uma pasta mapa, que vai estar separada entre cenário e objetos. E vai ter uma pasta chamada UI, que a UI é nada mais que a interface do usuário, tá? Que é User Interface, que são os botões, são os direcionais, tudo direitinho. Se vocês forem dar uma fuçadinha aí, vocês vão ver que tá cheio de botões direcionais que são essa interface do usuário, tá? Que a gente vai utilizar mais lá na frente. O foco hoje vai ser animação, certo? Então, feito isso, carregar a nossa pasta de recursos para dentro do nosso novo projeto plataforma, vamos apagar esse conteúdo, né, do main.lua. Nesse projeto, inicialmente agora, a gente não vai mexer no config.lua, tá? Tranquilão, show de bola, sem aquelas alterações que a gente estava acostumando a fazer, que até porque a gente vai começar a mexer nessa parte nova, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui hoje, certo? A gente vai fazer o que? A gente vai carregar o sprite sheet, tá? Passei o dia inteiro errando esse negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o nosso sprite sheet, certo? Deixa eu tirar isso aqui que vai ficar mais fácil de começar a escrever demais. Feito isso, certo? Feito isso, nós vamos informar a largura e a altura total do sprite sheet. Eu vou botar aqui como se fosse aquele nosso roteiro, tá? Informações que a gente vai fazer hoje durante a aula para a gente poder entender. Porque, como eu disse, essa primeira parte é chatinha, tem que ser bem tranquilo para poder passar isso para vocês. Então, logo após a gente fazer o carregamento, nós vamos informar a largura e a altura total da sprite sheet.
chato, tá? Essa parte aqui, certo? Ela é colocada como opcional pelo Corona, pela documentação do Corona, tá? Vamos informar. Próximo passo é informar a largura e a altura dos frames, tá? Já vamos falar aqui o que são os frames, tá? Largura e altura dos frames. Altura dos frames. Certo? Ó, no nosso parte de recurso, o jogador, como a gente viu aqui, certo? Deixa eu tirar um zoom aqui. Alt, Shift. Cadê o zoom Alt? Deixa eu fechar aqui, acabei dando zoom no mouse. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Cada desenho desse aqui, ó. Esse. Até esse espaço vazio aqui é considerado um frame, tá? Então aqui, ó, a gente nesse caso aqui, nesse desenho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadros, tá? Então, cada desenho desse é um quadro, é um frame, tá? Então a gente tem que saber depois como chegar na altura e na largura de cada um deles. Vamos chegar lá. Próximo passo, né? Eu vou ter que informar quantos frames ao total o Sprite Sheet possui. No caso, esse nosso aqui a gente já viu que ele possui 12. Porque a gente tem que também contar com o espaço vazio, tá? Então o próximo passo vai ser informar quantos frames ao total o Sprite Sheet possui, tá? E para fazer o carregamento, para carregar o Sprite Sheet, utilizamos a função, certo? Deixa eu dar um Alt Z aqui, senão ele vai pular. A função graphics ponto new image sheet, tá? Aonde vamos fornecer a ele o endereço e as opções. Endereço onde ele vai estar, certo? O meu recurso e as opções que eu vou mostrar para vocês quais são elas, tá? Dentre as opções, certo? Dentre as opções que ele vai nos pedir, certo? Vão ser essas daqui. Deixa eu abrir aqui a documentação de novo para poder mostrar para vocês. Aqui, ó. Lá. Vem pra cá, cara. Ó, Solar 2D, API Reference. Então, a gente vem aqui na biblioteca de Graphics. Aqui, ó, biblioteca de Graphics. Na biblioteca de Graphics, tá? A gente vai procurar aqui, ó, Graphics New Image Sheet, tá? Então, ele vai mostrar aqui como se dá a sintaxe, como eu falei. É graphics.new image sheet. Aí ele vai solicitar file name, ou seja, o local onde ele está localizado, certo? E o options. Essas opções, certo? Elas vão ser passadas em tabelas, ou seja, elas vão ser passadas em chaves, tá? Basicamente, como a gente vem utilizando todas as opções, quando a gente usa um Time Performance Delay, quando a gente usa um Transition Tool, sempre a gente abre, né, nossos parênteses e vamos passando nossas opções, tá? E aí, dentre essas opções, ó, aqui, ó, as opções
você tem largura, altura, certo? E o número de frames, certo? Então é uma coisa que você tem que informar sempre. E aí, como eu falei, ó, é um parâmetro opcional, tá? O tamanho na largura dela e a altura dele. Mas podemos passar sem problema nenhum, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que passar no primeiro momento, quando a gente vai fazendo o carregamento nessa nossa sprite sheet, tá? É dizer a largura, a altura dela e o tamanho de frames, tá? Então, como é que a gente vai aplicar isso? Vamos lá. Ai, mas vamos aqui de novo. Deixa eu abrir aqui voltar para o nosso queridão aqui, certo? Então, vamos fazer assim, tá? Feito isso, vamos começar a testar, tá? Então aqui, ó, como eu falei, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é carregar o sprite sheet. Então como é que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, leitura inicial da sprite sheet. Tá? Ou seja, o carregamento, certo? A gente vai aquele mesmo esqueminha de sempre, tá? Como aqui eu estou trabalhando só com um sprite sheet, certo? Eu posso colocar o nome da minha variável como sprite sheet sem problema nenhum, certo? Então vocês vão ver que não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Então eu chamo aqui a minha variável local, coloco o nome de sprite sheet, aquele velho módulo camel case, tá? E aí vou chamar a biblioteca de gráficos. Aí eu venho aqui, ó, graphics. Biblioteca essa que é nativa, eu não preciso fazer chamada da biblioteca como a gente fez no Composer, como a gente tem feito para essas partes de cenas, né? Não precisa, tá? Então, graphics, new image sheet, tá? Então, vamos aqui apagar essas coisinhas para não atrapalhar a gente e vamos informar, no primeiro momento, aonde é que está localizado isso, tá? Então, eu abro aspas e aí vou recursos, barra, jogador, barra, aí boto o nome do arquivo. Então, vamos lá. Recursos, barra, jogador, barra, aí tem aquele nomezinho lá, player, traço, sprite, traço, sheet.png. Eu sei que às vezes eu faço um negócio mais complicado, porque eu poderia ter renomeado esse arquivo, tá? Mas foi correria mesmo. É só para efeito de informação, tá? A gente poderia renomear esse nosso arquivo simplesmente para player.png. Esqueci, mas aí como eu já mandei os recursos para vocês, vamos fazer direitinho do jeito que está aqui, tá? Feito isso, eu vou abrir agora uma chaves aonde eu vou passar aquelas informações que ele me solicita, certo? Que ele me solicita. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui as chaves, certo? Vou dar um Enter para ficar um abaixo do outro, para ficar mais fácil da gente visualizar e até comentar o código também, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, certo? Para poder efetuar esse cálculo, porque ele vai me perguntar o seguinte: qual é a largura do frame? Qual é a altura do frame, certo? Quantos frames tem, certo? Quantos frames tem? E aquela questão opcional de eu colocar a largura e a altura, que seria o sheet content width e o sheet content height, tá? Ó, uma dica de ouro, certo? Como eu vou falar, mas eu creio que muitos de vocês já devem saber. Ó,
Vou lá no meu arquivo, onde eu tenho o meu sprite sheet, tá? Então eu vou lá, projetos, plataforma, recursos, jogador. Só em colocar o mouse em cima dele, ele vai dizer aqui embaixo, ó, tipo de item, arquivo PNG, dimensões 540 largura por 190 altura, certo? Tô com dúvida, 540 é largura, 190 altura? Não tem problema não, querido. Clica com o botão direito, vai em propriedades, lá em detalhes, ele diz, ó, largura 540 pixels e altura 190 pixels. Beleza, vamos anotar isso aqui, 540 por 190. Show de bola. Vamos guardar essa informação. Para quê? Quando eu voltar aqui para o meu código e for fazer a primeira declaração aqui dentro das minhas chaves, o que é que eu vou dizer? Vou chamar o width, né? Que é a largura. O width vai ser de 540. Desativou no slot. 540, tá? Só que aí é que entra o pulo do gato, certo? Porque aqui nesse momento eu tenho que informar a largura do frame, né? Como é que eu vou descobrir a largura do frame se eu tenho aqui esse monte de imagens? Aqui tá mais fácil, cadê o... Ah, que eu recortei, tá certo. Vamos aqui voltar de novo, ó. Como é... olha só, o pulo do gato tá aqui, ó. Plataforma. Recursos, jogador. Vamos abrir o carinha de novo aqui pra gente ver. Ó. Aqui, na largura dele, certo? Na largura dele, que é exato, o que é a largura? É daqui pra cá, né? Pra cá. Quantos frames eu tenho na largura dele? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então eu tenho 6 frames por largura. Então o que é que eu vou falar lá para o Corona? Eu vou pegar aquele informação de largura que eu tinha da Sprite Sheet como um todo e vou dividir por 6. Porque são 6 frames que eu tenho na largura. Se eu tivesse 7, eu dividiria por 7. Se tivesse 8, eu dividiria por 8. Então, o número que você divide a largura do teu Sprite Sheet é a quantidade de frames que tu vai ter na largura, tá? Então, lá no Solar, aqui no nosso VS Code, eu vou dizer que é 540 dividido por 6, certo? Isso representa a largura do frame. Não tem como carregar o arquivo e depois ler Não, é porque essa é a forma, o Isabel, e são as formas mais fáceis de você definir a quantidade de frames, ou a largura e a altura do frame, entendeu? Você pega a área total dele, de largura, e divide por quantos frames você tem na largura. A mesma coisa a gente vai fazer agora com a altura. A gente vai ver a altura dele e vai dividir por quantos frames tem na altura. No caso aqui, a gente tem 2. 1, 2. Se tivesse 3, 4, 5, mesma coisa. Pegaria a altura dele, que é 190, e divide por 2. Então, o height agora dele vai ser de... O height vai ser de 190 dividido por 2. Então, height, tá? É igual a 190 dividido por 2. Isso vai ser a altura do frame, certo? Aí, próximo passo é informar o número de frames, tá?
Então eu passo aqui, ó, não frames vai ser de 12, que a gente já contou. Lembra que eu falei, a gente tem que contar até o espaço vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza, eles vão ter 12 frames, certo? Então eu venho aqui, coloco o número de 12. Sempre sem esquecer da famosa vírgula, senão vai dar BO, tá? Aqui vai ser o total de frames. Total de frames, certo? Posso também informar, né, como opcional, o sheet content width e o sheet content height, que vai ser exatamente o tamanho, a largura total da folha e a altura total da folha, certo? Então, vamos aqui, ó. Sheet, certo? Content width em 540, que isso aqui vai ser a largura total, e o sheet content height, que vai ser de 190, que no caso é a altura total, certo? Feito isso, certo? Feito isso, primeiro carregamento inicial do nosso sprite sheet, certo? Nós precisamos organizar as animações da sprite sheet, certo? E dentro dessas informações nós vamos utilizar também como tabelas, certo? Então eu vou criar aqui o seguinte, ó. Precisamos, deixa eu subir aqui, fica mais fácil para você visualizar. Ó, precisamos organizar as animações, porque a gente viu aqui que existem dois tipos de animações, é ele parado e o correr, certo? Precisamos organizar as animações na sprite sheet, que foi carregado. Tá? Como nome, início, fim, tempo e o loop, certo? Então, basicamente, certo? Quando a gente carrega essas informações do nosso sprite, a gente vai organizar ela, certo? Então eu vou criar aqui tipo local, aí vou colocar como nome da minha variável animação, certo? Vou abrir chaves e dentro dessas chaves eu vou criar subtabelas, né? Vou trabalhar com tabela e dentro dela eu vou trabalhar com subtabelas, que vão ser o nome para animação parado, que aí vai ter nome parado, start, que é o início, aí eu vou dizer em qual frame ele vai iniciar, aí depois vai ter o fim, que é o count, que é onde ele termina, tem o tempo, né, em milissegundos, time, e por último o loop count, que é quantas vezes ele vai executar aquilo. Lembrando, 0 é infinito, valores acima disso, 1 ele executou uma vez só, 2 executa 2. Geralmente a gente utiliza também zerado, porque a gente quer que ele dê essa noção de movimento, tá? Então ficaria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Local, animação, igual, abre chaves, dou logo um enter de cara, né, para separar elas, e abro chaves novamente. Dentro aqui dessas chaves eu começo a inserir, certo?
as informações que eu preciso. Primeiro, nome, no caso name, tá? Parado. Próximo é o start, que é o início, certo? Ele vai iniciar o parado, está iniciando aonde? Vamos lá de novo olhar. Ó, o parado inicia no frame 1, certo? E vai até o frame 3. Então, do frame 1 até o frame 3, o personagem está parado. Então, eu venho aqui, start 1, que é o frame 1. O count, que é o que ele vai parar. 13. Ah, é. Faltou o velho D. Obrigado, Luiz. Valeu, Luiz Alberto. Sempre aí de olho na mesa rateada. Tá, então aqui ó, no start, tá? Ele tá começando no frame 1. O próximo count vai ser aonde ele vai finalizar aquele frame, tá? Próximo passo que a gente tem que colocar aqui é exatamente o tempo que ele vai trabalhar. No caso eu vou colocar aqui um tempo de meio segundo, 500 milissegundos, tá? Então time é igual a 500. E por último o loop count, certo? O loop count, que eu quero ele 0 para fazer com que ele fique rodando. Loop count. Digitei errado. Não, acho que não, deixa eu ver. Content. Não, aqui acho que tá certo. Aqui mesmo. Tá certo. David H-E-I-G-H-T. Beleza. Então, o meu loop count. Ah, tá. Nem toquei. O loop count eu vou colocar 0, tá? Que eu quero que ele fique repetindo de forma infinita, certo? Após as chaves aqui, eu vou colocar uma vírgula. Não esqueça, eu sou o maior inimigo das vírgulas, mas a gente não pode esquecer delas. Por quê? Porque a gente já vai abrir outro índice. No caso vai ser o índice do correr, tá? Então abro chaves novamente, começo com o name de correr, certo? Correr. Start, o início dele. O início dele se dá onde? Aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai até o 12, certo? Então eu vou colocar aqui ó, start no 5, tá? E o count vai ser igual a 12, tá? Porque ele vai se movimentar, ele vai se movimentar do frame 5 até o frame 12, tá? O tempo que eu já vou passar aqui para esse animação de correr, como ele está utilizando são mais frames, eu vou dobrar o tempo de execução dele, tá? Vou botar tipo 1 segundo, 1000 milissegundos no caso. Time igual a 1000, tá? E o meu loop count também agora no primeiro momento eu vou colocar também como infinito, né? Vou deixar ele rodando aqui igual a 0. Beleza. Feito isso, gente. Feito isso, tá? Eu tenho que
juntar as informações do sprite sheet e a animação em um só objeto, tá? Para juntar essas duas informações, nós utilizamos a função display new sprite sheet, certo? Que aí o que ele vai fazer? Ele vai me solicitar qual o nome, né? No caso, o sprite sheet. Eu coloquei como sprite sheet mesmo, né? Que foi o carregamento da variável sprite sheet aqui, certo? E o nome da animação que eu dei. No caso, eu tenho duas animações aqui. Eu tenho o parado e tenho a animação correr, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu fechar esse moço aqui para não atrapalhar a gente, certo? Então, eu vou ter que informar para ele, né? Ó, após isso, temos que juntar o sprite sheet e a animação em um objeto só. Para juntar essas duas informações, utilizamos a função display new sprite, tá? Então, vai ficar assim. Vou dar um espacinho aqui, certo? E vamos aqui. Pima na gorduchinha. Vou só botar o reforço aqui. Eu estou botando esse reforço agora nesse primeiro momento, mas depois eu vou passar o slide para vocês bem legalzinho. Mais uma das coisas que eu vou desenrolar, que eu estou um pouquinho atrasado com essa parte dos slides. Mas eu vou aproveitar agora o feriado e aí eu vou terminar logo todos os slides que eu estou devendo para vocês, tá? Inclusive o nosso último slide, já dessa parte de Solar 2D, também eu já vou deixar pronto para quando a gente for finalizar isso, já tá tudo legal, tá? Então aqui, ó, temos, subir aqui, temos de juntar o sprite sheet e a animação em um só objeto. Só um objeto de exibição. Vamos se acostumar a falar de objeto de exibição. Tá? Para juntar as duas informações, utilizamos a função display ponto new sprite, certo? E aí vou passar para ele dentro, né, a sprite sheet e animation e o nome da minha animação, certo? Então, na prática, ele vai ficar da seguinte forma, certo? Vamos lá. Eu vou criar uma nova variável, certo? Que agora vai ser jogador, certo? Jogador, certo? Jogador, ó. Local, jogador ou player, isso aí também fica a critério de vocês, tá? Local, jogador, e aí eu chamo display ponto new sprite, certo? Aí ele traz aqui as informações que a gente precisa passar, tá? No caso aqui, o que ele vai, no primeiro momento, o que ele vai puxar, certo? Ele vai pedir a sprite sheet, que é exatamente isso aqui, ó. Ele vai acessar, tá, o nosso carregamento que a gente fez. Então eu vou pegar esse nomezinho aqui do sprite sheet e vou colar aqui, ó. Então eu quero que ele pegue o sprite sheet, certo? E digo para ele qual a tabela da minha animação. Qual foi a variável que eu criei para minha animação? Meu animation foi animação, tá? Então aqui eu vou dar acesso a essa minha variável, certo? Animação. Variável essa que a gente viu que está guardando as minhas tabelas, tá?
Calma. Nós estamos primeiro só definindo o jogador. Aí, claro que, obviamente, a gente vai ter que definir a posição em que o nosso jogador vai ser exibido. Volta aquela velha coisa de sempre que a gente coloca. Jogador.x, certo? E jogador.y. Jogador.y. Para definir a posição dele. Como aqui a gente não fez declaração, aquela nossa declaração inicial que a gente sempre faz a respeito de largura e altura, eu posso pescar ela de outro local. Aí fora. Vou pescar ela aqui para facilitar a minha vida, né? Eu vou pescar aqui uma variável de posição para facilitar a vida, certo? Aqui, ó, variável de posição, e vou colar, né, aquelas nossas variáveis, local x, local y, e o meio x, meio y, que a gente já está fazendo direto, fazendo um reaproveitamento de código. Vocês podem voltar aqui para cá, para cá, beleza. Criei minhas variáveis de posição. Então, como eu quero que o meu personagem aqui ele inicie no meio da tela, né? Eu quero que ele inicie no meio da tela. Eu posso chegar aqui, já declarei lá em cima, boto o meio x e aqui boto o meio y, tá? Meio y, beleza, tranquilo. Feito isso, eu vou definir agora quem vai ser selecionado na minha tabela de animação, certo? Vou selecionar qual sequência da animação, eu vou dizer, vou selecionar qual das sequências que eu quero que ele execute, né? Nós temos duas sequências de animação, né? Nós temos a parado, que é a primeira opção, e tem a segunda opção, correr, tá? Então, como é que eu faço? Aqui, ó, eu venho aqui, ó, eu vou definir qual a sequência de animação a ser selecionada. Tá? Como é que eu faço isso? Parecido com o setFillColor, tá? A gente vai pegar o nome da nossa variável que a gente quer puxar, no caso vai ser o jogador, certo? Que a gente já sabe que essa nossa variável contém informações da nossa sprite sheet e tem informações da nossa tabela de animação, certo? Já contida nela. Então eu vou colocar jogador, dois pontos, set sequence, certo? Set sequence. Vou abrir as aspas, ou vou abrir parênteses, e dentro das aspas eu vou colocar o nome da sequência que eu quero, da animação que eu quero que ela execute, certo? Ou parado, ou correr, tá? Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, abro aspas, certo? Deixa eu subir de novo aqui, e vou colocar, por exemplo, agora correr, tá? Terminou? Ainda não. Aqui se dá parecido, tá, com o áudio. A gente está primeiro fazendo aqui todo aquele cenário de pré-carregar o áudio para deixar ele em stand-by e tudo mais. A gente tem que iniciar, tá? Então, para iniciar a animação, a gente tem que de novo fazer uma chamada no jogador, certo? E de iniciá-la, tá? Através do comando play. Então, vamos aqui, ó. Iniciar a animação. Então ficaria jogador, dois pontos, play, fecha parênteses, certo? Salvei.
O que é que vai acontecer? Nosso garotão aqui, ó, vai começar a andar. Teste no de vocês aí para ver se deu certo. Você tá vendo, ó, que ele tá praticamente utilizando 3 frames só. Ele tá dando de 1 até o 3, né? Então, ele vai lá na tabela que ele criou na Sprite Sheet, vê que deu bem certinho esse nosso cálculo, né? A gente pegou o total da largura dele, dividiu pela quantidade de frames que existia na largura dela, pegamos a altura dela, também dividimos pela quantidade de frames que tinha na altura dela, informamos quantos frames tinha, certo? Quantos frames tinha, e aí ele fez esse cálculo pra gente. A gente não precisou ficar quebrando a cabeça. Pô, como é que eu vou saber qual o tamanho do frame desse cara? Então, assim, o Solar, ele faz isso pra gente. Quando a gente informa dessa forma, ele faz esse cálculo. Se eu quisesse ver ele correndo, simples, eu chegaria aqui no meu VS Code, aí ao invés de botar ele para correr, tá? Ao invés de botar ele para correr, eu poderia colocar aqui o nome da minha outra animação, que seria parado. Ó, parado. Mas ele não vai ficar totalmente parado, ele vai ficar aquele negócio que eu falei, o idle, que ele fica ali, tipo, querendo se movimentar. Olha, ó. Pronto já pro ataque. E você pode prestar atenção, ó, que se a gente for comparar com a imagem inicial, são quase que 3 imagens, 2 imagens iguais e uma diferente. Essa do meio que dá essa diferenciação é até uma forma de sombra, que dá essa sensação de que ele está se movimentando. Então assim, ó, é meio difícil um pouquinho às vezes na hora de você montar, mas com esses pulos do gato que a gente dá, de dividir, de preparar, isso aqui já vai dar né, vai dar um boom na cabeça da gente, que a gente já está evoluindo, fica muito top. Exatamente, Vitor, fica muito top. Nas próximas aulas, que depois a gente vai ver, câmera virtual, a plataforma, porque aqui a gente está começando a trabalhar a plataforma. Aí tu já imagina, esse nosso personagem aqui, quando não tiver em movimentação, a gente vai dizer para ele que quando ele ficar parado, ele tem que ficar assim, né? Então o cara, quando ele estiver já com o nosso aplicativo, nosso projeto pronto, o nosso personagem vai ficar ali em ponto de bala para correr, né? E na hora que ele correr, ele vai dar aquela animação de corrida. Claro que nesse primeiro momento ele não está se movimentando, né? A gente está iniciando hoje essa questão de Sprite Sheet. Que é tanto que eu tenho planejado para hoje o quê? Passando essas primeiras noções que a gente está vendo, porque a animação não tem muito mais segredo. É basicamente isso, certo? É basicamente isso. O que a gente vai fazer ainda hoje? A gente vai pegar essa base que a gente está aprendendo hoje e vai aplicar ela já no nosso personagem lá do Flatbird. Ou seja, a gente vai tirar aquela randomização do personagem que a gente tinha no primeiro momento criado, né, o personagem. Vamos adicionar um sprite sheet pro pássaro do Flatbird. Vamos fazer todos esses cálculos também e vamos usar ele para... Claro. Só um minutinho. Vou minimizar aqui para poder te passar. Se tu quiseres, eu posso passar pelo chat também. Tu tá conseguindo ver? Deve ser no count, foi aqui então, por aqui, ó. Tu não fez que nem eu não, né? Esqueceu a vírgula não, né? Que eu sou mestre em esquecer a vírgula. Sábado, no caso. Vamos ver.
Ah, é. Descanso. Ixi, não, que eu já tô. A cabeça já vai pensando longe. Já tinha ficado colocado coach, né? Ah, tá. Essa é a parte chata às vezes. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo diminuir já essas rateadas, porque eu fico testando durante o dia. Porque é uma vírgula, é uma letra que falta, quebra o código todinho. Tá? Então, esse primeiro momento aqui, ó, ele inclusive, ele está dizendo aqui, ó, que ele está me dando um erro, tá? Que está dizendo que o last frame da sequência teria 16, está saindo fora do range. Está dizendo que é uma conta inválida. Eu testei aqui durante o dia, eu diminuí até o número de frames aqui para ver se ele para de dar esse erro. Vou dar um Ctrl S aqui, ó. Continua dando erro. Colocar. Ah, não, não é aqui não. É aqui, ó. Era aqui. Nessa contagem aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Fechou. Remove. Ctrl S. Ó, ainda tá dando erro. Deixa eu colocar aqui 10. 10 não vai. 9. Também na tilt. Eu acho que talvez. Deixa eu ver 8. 8 ele já não deu warning. Eu estou trabalhando com o parado. Tô. Deixa eu ver o correndo agora. Correr. Ficou até mais suave o correr. Do 5 a 8. Se fosse o tempo. Deixa eu ver aqui uma coisa. 12. Vou colocar 2. Não, 1,5. 1.500. Não me reclamando. Ele dá essa parada, ó. Ele anda 1, 2, para, 1, 2, para, 1, 2, para. Para evitar essa parada, se a gente colocar aqui no 8, deixa eu ver. Tá ficando mais fluido desse jeito. Tá. Então, gente, esse é basicamente o início, tá? Passo a passo. Carregar a Sprite Sheet, tá? Como a gente fez. Aqui, ó. Carregar a Sprite Sheet. Informar a largura e a altura da Sprite Sheet. Isso é opcional, certo? Informar a largura dos frames e a altura, largura e altura dos frames. Informar quantos frames ao total a Sprite Sheet possui, certo? Inclusive os espaços em branco, tá? E utilizar essa função de graphics.newImageSheet, certo? E aí informar aonde é que ele está, né? Com todos esses parâmetros, né? Que aí tem as opções, né? Após o local do recurso, as opções que são widget, height, none frames, que é o número total de frames, tá? O sheet content widget, que é a largura total da Sprite Sheet, e o sheet content height, que é a altura total da Sprite Sheet, certo? Depois disso, utilizamos o carregamento, né? Nós precisamos organizar as animações em tabelas, tá? Eu criei essa variável animação, criando uma tabela com esse índice parado, onde eu vou informar o frame que inicia, o frame que finaliza, o tempo de execução
e se ele vai entrar em repetição, certo? Eu vou deixar em um segundo mesmo. E aqui o correr, né, que é a outra tabela, é a outra animação, tá? O frame que ele vai iniciar, o frame que ele vai terminar, o tempo e também se ele vai repetir ou não, certo? Feito isso, próximo passo, né, é fazer a junção da sprite sheet e a animação num objeto só, né? Que a gente viu que a gente faz através da função display.newSprite, aonde eu vou informar no primeiro momento a origem, né? Vou chamar a variável sprite sheet, que é a que eu declarei anteriormente, fazendo o carregamento dela, e depois vou chamar a animação, que essa animação vai me dar acesso às minhas tabelas, às minhas subtabelas com os tipos de animação que eu vou trabalhar, certo? Que esse tipo de animação vai ser selecionada quando eu definir ela através do comando jogador, né, que foi o nome da variável que eu criei para exibir essa nova sprite sheet, né, que aí eu boto jogador, set sequence, o nome da animação. No nosso caso aqui, nós temos duas. Eu tenho a animação de correr e tenho a animação de parado, tá? Após definir a sequência de animação, eu tenho que iniciar a animação. Eu tenho que chamar novamente a minha variável jogador, play. Feito isso, quando eu salvo, ele já vai executar e vai fazer o nosso carinha aqui ficar se movimentando, tá? Então, gente, assim, esse é bem simples, tá? O que é difícil nele é você organizar no teu código, né? Essa primeira estrutura, tá? O carregamento da sprite sheet, a organização da animação e depois juntar eles na função, definir qual vai ser a animação e iniciar a animação. Então, tu tem praticamente aí 1, 2, 3, 4, 5 declarações para fazer só para criar a animação, né? Diferente do transition.to, tu puxava um transition.to, dizia que queria que ele começasse num ponto tal e fosse até tal ponto, e aí que nem a gente fez com o Flatbird, né? Utilizando o rotation. Ele iniciava com posição tal, quando ele se movimentava ele fazia isso e ia voltando, para dar sensação de animação. Aqui no Sprite Sheet não, a gente precisou praticamente de 5 declarações diferentes para fazer com que o nosso personagem se movimente, até chegar no start da animação, né? Da play nele, tá? Então, assim, estão entendendo? Tem alguma dúvida em relação a montar isso? Porque agora, logo mais depois do intervalo, a gente vai pegar já essa partezinha que a gente entendeu, tá? E vamos aplicar diretamente no nosso Flatbird. Vamos usar aquele pássarozinho feio lá, tá? Então, assim, como tá belezinha, todo mundo tá afiado, estamos no cronograma, tudo certo, maravilhoso. Vamos sair agora para o intervalo, são 8h55, tá? Então vamos retornar 9h20 mesmo. Vou dar esses 5 minutinhos aí de brinde, para a gente dar uma refrescada. Voltando do intervalo, vamos voltar pro nosso Flatbird, tá? Que todo mundo já tem aí, e vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu agora no Flatbird, tá? Eu vou aproveitar agora essa saída para o intervalo, vou copiar esse código aqui, vou jogar no WhatsApp para quem tiver alguma dúvida, né? Já comparar para ficar todo mundo parelho, tá? Então eu vou copiar aqui logo rapidez. Quem quiser ir para o intervalo, fica à vontade, pessoal. Deixa eu salvar aqui e dar um Ctrl+C.